desse republicanismo, dessa coisa, o cara fica em terceiro lugar, não sei o que, a lista, você escolhe o primeiro. Então ela disse o seguinte, que o PT aguentou, foi muito tolerante, alguma coisa assim eu perdi, com o sexismo com relação a Dilma, acontecendo de forma aberta. E teve um colega aí que fez uma pergunta diretamente para mim, perguntando o que é que eu achava do Jaedson, do Zé Eduardo Cardoso como ministro da Justiça da Dilma. Aí eu acho que essas perguntas aí, elas se encontram. Na verdade é o seguinte, pessoal, é complicado você falar, porque, assim, Cardoso é um homem que conhece o direito, é um cara correto, um cara que não só eloquente, mas era um quadro importante do PT. Agora, realmente, né, eu não sei se também pelo momento político em que estava imerso o governo, eu acho que no Ministério da Justiça eu não concordei com muita postura que foi tomada ali. Isso aí, paciência, eu não sei nem se vale a pena fazer essa crítica, mas eu acho que no dia que a gente tiver que juntar os caquinhos desse país, os juristas, as juristas, teremos que sentar e discutir muita coisa no Brasil. E aí, o que é que tem a ver o Cardoso naquele momento? Talvez porque a própria Dilma imaginasse que devesse ser assim. Eu acho que o ministro da Justiça não pode morder certas iscas. Na verdade, a lei que fortalece o Ministério Público para fazer o que fez, inclusive utilizar como mecanismo de tortura as delações premiadas, toda essa coisa de condução, isso aí foi aprovado no governo do PT, no governo da Dilma. A Dilma indicou 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, a Dilma indicou Fachin. O Fachin teve com habeas corpus do Lula, que é uma prisão claramente injusta, uma farsa, uma aberração jurídica, algumas vezes nas mãos, em alguns momentos, alguns ministros poderiam ter tomado atitudes diferentes. Veja só os nossos equívocos. Fux foi indicado pela Dilma, né? Fux, Barroso, Fachin. Então, eu não sei se o Eduardo Cardoso era ministro nessa época, mas se ele era, ele certamente foi consultado, porque faz parte da estrutura de poder. Você ter no seu Ministério da Justiça alguém que você busque uma luz para saber, por exemplo, o que fazer na hora em que resolvem, numa cruzada pela moralidade do país, tocar fogo no Itamaraty, que foi o que fizeram quando a Dilma foi presidente da República. Tocaram fogo no Itamaraty e a turma disse que a gente tem que ouvir a voz das ruas. Meu amigo, vai tocar fogo no Itamaraty hoje. Né? Veja só como são a mesma mídia que dizia que o PT estava implantando a ditadura, porque antes mesmo de conter esse tipo de atitude, exatamente para não conter, e o PT nunca conteve, sempre apoiou, aí essa mesma mídia vai ser contra hoje, e a gente mordeu essa isca. Não é possível que o Caseiro colocou, é um negócio muito importante, sabe? Essa coisa da lista, a lista são 3, a lista é 3, a lista não quer dizer que é o primeiro, não, e se os caras se organizam para ter o primeiro? Porque olha só o que aconteceu, na época do Fernando Cardoso, pessoal, vamos ser bem claro, havia crime de responsabilidade, crime de cometimento comum. O que fazia o Brindeiro? Arquivava. Né? O que faz o Aras? Arquiva. O que foi que o PT fez? Colocou o Gurgel e criou a narrativa dos 40 ladrões, né? Para a gente encaixar o Alibaba no primeiro. Né? Depois... Com isso mataram o Guxiquem. Exatamente, depois Janot, meu amigo. Achou pouco o Gurgel, aí você bota o Janot. Aí depois repete o Janot. Aí depois vem a Raquel. Aí, meu amigo, paciência. Eu acho que essa área jurídica, eu não sei se eu posso dizer o Cardoso, né? O Cardoso não é sozinho, mas assim, nessa área jurídica, nós erramos profundamente. Também não foi só na área jurídica, não. O governo da Dilma, na área econômica, tentou fazer ali uma conciliação absurda com setores que sempre foram contra o desenvolvimento do país, que são 8 pessoas que apoiaram o golpe, não é porque foram traidores, não é porque sempre foram golpistas. E a gente precisa aprender as lições da história, porque é isso que o Caseiro está dizendo, é que você pensa que é republicanismo, isso aí é ser trouxa, cara. Né? Você não está deixando de ser republicano porque você toma decisões duras que você precisa tomar. Não tem essa história. Não quero que o Barroso, ministro do STF,
porque foi para o STF indicado do PT, fique julgando de acordo com o que o PT quer, não. Não é isso que eu quero, eu só quero que ele faça justiça, meu amigo. Então, como é que você pode indicar um sujeito que no outro dia veste uma toga e acha que tudo aquilo ali que está todo mundo errado, que tudo que foi construído e começa a fazer o tempo todo permitindo essa lambança, nós estamos sofrendo as consequências disso, Vinícius, isso é muito grave. Se não fosse isso, nós não teríamos este cidadão à presidência da República, nós vacilamos. Na verdade, a gente acabou legitimando o impeachment no momento em que a gente começou a responder, levar a sério aquele processo que desde o começo se mostrou uma palhaçada. Aquela admissibilidade da Dilma, do impeachment da Dilma, daquele golpe na Câmara, aquilo ali os caras votaram no impeachment pelo povo de Israel, pela Bíblia, pelo torturador ultra, pela polícia militar, não sei da onde, e por isso eu vou pegar o impeachment, porque os caras são tudo incriminado, tudo devendo, todo o processo do impeachment no Senado, era um cara que tinha praticado pedalada fiscal, aquele senador de Minas Gerais, 450 quilos de cocaína no avião daquele cara. Então, meu amigo, aí naquele momento ali, eu acho que a gente deveria ter resistido de forma diferente, porque a gente já sabia que a Dilma ia perder aquele processo de impeachment, porque aquilo estava armado, do mesmo jeito que estava armado a condenação do Lula antes mesmo de haver processo. A gente não tem o direito de ser trouxa. Isso aí é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que aprender com a história. Não é possível. Né? Eu não vou atribuir, como o Edson perguntou, ao Cardoso, porque eu não posso fazer essa responsabilidade do cara que eu sei que é sério, que é um homem estudioso, que conhece o direito, mas ele estava naquele momento. E a Dilma precisou de um ministro da Justiça que desse orientações sobre direito. E aí, infelizmente, eu não sei se foi a posição dele ou se foi a posição dela, alguma coisa profundamente equivocada aconteceu, porque não era para ter acontecido isso. Efetivamente, não era para ter acontecido isso. Olha só o que é que nós fizemos. Nós demos todas as condições à Polícia Federal para que a Polícia Federal se tornasse uma polícia respeitada para fazer essa sacanagem que fez com a gente. Para uma delegada, como colocou aqui o Márcio, uma delegada forjar um depoimento. Isso é brincadeira. Rapaz, isso é muito grave, Vinícius. Então, é a questão da autoridade, meu amigo. Você não tem a obrigação de se propor a tocar uma pasta dessa complexidade. Mas se você se propõe e você é a pessoa, alguém tem que dizer alguma coisa. Eu acho. Né? É como, por exemplo, você ser ministro da Saúde, Marcos, e ter uma pandemia e você não dá para tergiversar, cara. Assim, são as complexidades, as coisas são difíceis. É claro que é um momento político, tem interferência federal. Você vê que a Lava Jato, essas denúncias aí, que aí o Márcio pergunta da spoofing, mostram que os caras negociavam com policiais, sei lá, dos Estados Unidos, da Suíça, independentemente do Ministério da Justiça saber, quer dizer, eles faziam tudo para se esquivar do conhecimento das instituições, mas de alguma maneira nós temos a responsabilidade de ter sido muito frouxo nisso aí. E aí você não imagina, não é só o procurador-geral que foi indicado, nomeado pelo PT, ou os 5 ministros do Supremo, você imagina a quantidade de desembargadores no Brasil pelo Tribunal Constitucional, de ministros no STJ, de indicações equivocadas, que agora, em vez de estar fazendo certo, estão fazendo errado, porque a gente não conhece as pessoas. É complicado, realmente é complicado. Olha, Marcos, a sua pergunta é de uma dificuldade tremenda, eu também fico abismado com a spoofing. Olha só, nós estamos falando aí, não é nem de 10% do conteúdo, nós estamos falando de 7%, e a gente não teve acesso a 7%, é o que a turma está soltando devagarzinho, né? E veja só onde é que nós estamos chegando. A gente já está sabendo que a Lava Jato achava pouco que tinha um juiz, né, no gabinete do Fachin, do ministro do STF, o relator do processo da Lava Jato, aconselhando, né, os procuradores. Chegou nesse nível. Então, é de uma podridão tão incrível que os caras se mostram, eles se mostraram os machistas que eles são, os misóginos que eles são, a quantidade de baboseira, de desprezo que eles fizeram com a dona Marisa, de ódio com o Lula.
Os caras são tão maquiavélicos de tal maneira assim, de pensar como fazer o mal para a pessoa, que eles imaginaram, no dia em que o Vadir Damuz, que era suplente, deixou de ser deputado, ele entra aí uma imunidade para dar prensa nele. Só para dar a prensa, meu amigo. Sabe quem faz isso aí, Marcos? É torturador. Então, isto era essa Lava Jato. Aí os caras querem que a gente faça de conta que a gente não tem conhecimento dessas mensagens. Não, meu amigo, essas mensagens existem. Elas foram captadas das conversas de vocês. Se elas forem confrontadas com os processos, elas encaixam. Né? E elas estão periciadas, então elas são verdadeiras. Tudo bem que foi o hack que pegou, pode ser que pela lei penal a rigidez, não sei o que, do processo, elas sejam consideradas ilícitas para condenar, mas elas têm que servir como prova para mostrar que todos esses caras eram suspeitos nos processos do Lula. Todos eles. Daquela semana para cá, Marcos, a suspeição do desembargador, aquele que você leu aqui, aquela conversa daquela dedicatória, ficou mais do que esclarecida. Eles eram amigos, rapaz. Eles estavam fazendo aquele conjunto, eles faziam aquele conjunto e pegavam para aquela outra juíza, que também está suspeita, mas também é o delegado que tem que perder função, é gente que tem que ser preso. Eu não sei nem o que é que pode fazer, a gente não pode passar pano para isso, porque isso destruiu o Brasil. Nós vamos ainda ter que parar depois de tudo isso para começar a recompor esse país. Não vai ser fácil. Bom, Marcelo, sabe o que eu fico pensando também, que você estava falando, é que como essa situação toda deve estar forjando as pessoas que estão entrando no curso agora. Esses jovens estão entrando. Eu fico imaginando o que impulsiona um rapaz de 19 anos a fazer um curso de direito hoje em dia. Me dá até medo de pensar, sabia? Tem que ter coragem, Sara. O cara que for, foi sobrar isso aqui, a advocacia é professor para quem tem coragem. Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem de dizer as coisas. Você tem que dizer o que tem que ser dito, tem que falar tem que fazer o que tem que ser feito. Não tem essa história. Se você não tiver coragem de fazer isso, vá procurar outra coisa para fazer. Porque se a gente está vendo a injustiça acontecendo na nossa frente, a gente não tem coragem de se expor, porque vão falar mal de mim, porque vão me achar ruim, porque vão dizer que eu sou feio, porque não sei, meu irmão, você é um medíocre. E ponto. Então, assim, a minha esperança, Marcos, eu tenho um pouco de esperança em relação a isso, é porque dizer o que eu estou dizendo aqui, há 3, 4 anos, eu dizia com essa mesma intensidade, com essa mesma raiva, mesmo não conhecendo tudo, porque qualquer jurista, qualquer rábula que trabalha no direito sabe que aquela Lava Jato era uma esculhambação, para usar um termo cearense, era um mal feito atrás do outro. Qualquer rábula que conhece minimamente o processo sabia que ali tinha uma maquinação. Então, mas eu já tinha a mesma intensidade para falar, mas era mais difícil. Né? Hoje, a gente fala e as pessoas pensam assim, pô, sabe que esse cara pode ter razão? Porque há 3 anos atrás, 4 anos, Marcos, a turma dizia assim, esse cara é louco. Esse cara tá aí, não sei como é que ele está dando aula, eu não sei como é que esse cara tem carteira do OAB, é o irresponsável, esses homens tão bons que estão moralizando o Brasil, acabando com a corrupção, e esse cara que não sabe de nada, que quer mamar nas custas do Estado porque é um petista ladrão, não sei o que, aí começa logo aquele jogo. Então, assim, me dá uma certa esperança, saber que a história está mostrando que isso é uma farsa, que isso precisa ser resolvido. Como é que nós vamos resolver, eu não sei. Mas é coisa para coragem, Sara. O cara que entra nessa área tem que ter, o homem, a mulher, tem que ter coragem. Não é porque tem que ser um machão, como a galera, essa coisa de cearense aqui falando aqui pra gente, essa coisa do Bolsonaro chega aqui e diz assim, eu sou imbrochável. Não é isso. Né? É você fazer o que tem que ser feito para realizar a justiça. Pronto. É isso. Não é violência, é você ter a coragem, às vezes, está todo mundo contrário e você sustentar, se você acreditar naquilo. Eu ficava assim, cara, e às vezes conversando com camaradas, às vezes era mais difícil conversar com um camarada do teu próprio partido do que com um coxinha da rua. Porque o cara estava desinformado. Quando você ia talhando ele no argumento, muitas vezes, vários amigos que votaram no José Serra em 2010, por exemplo, em 2014, mesmo no auge daquela coisa de 2013, a Dilma com a popularidade baixa, falou assim, não, cara, eu não vou votar nesse cabra não, Aécio. Não vou votar não. E eram amigos que eram tucanos, eram meio despolitizados, porque tu consegue mitigar no diálogo. Óbvio, tem gente que não tem jeito. Agora era difícil, cara, a gente às vezes alertar
camarada do próprio PT acerca desse republicanismo tosco. Essa coisa de lista tríplice, como você falou. E Marcelo, tem uma cena que me causa engulho, e me causou engulho. Não foi só a foto, foi não ter tido reação para aquele tipo de coisa. Um agente da Polícia Federal fez um tiro ao alvo com o rosto da Dilma Rousseff, o cara não foi punido, o cara tomou um dia de punição. Se eu sou o presidente da República, se eu sou o ministro da Justiça, esse cara, desculpa, gente, eu vou xingar, esse cara tá fudido. Aquele adesivo, cara, na bomba da gasolina, para botar aquela gasolina na Dilma, aquilo é para tentar exonerar. Não tem condição. É porque é um recado muito ruim que isso passa para a própria militância de que que podem fazer tudo com a gente. Toda vez que eu vi o Eduardo Suplicy, que eu sou fã, a guarda municipal pegava o cara na gravata e jogava no chão. Isso não pode ser aceito, gente. É uma autoridade. Isso não pode ser. Exatamente isso. A questão, eu vou falar para vocês, nós vivemos numa sociedade ainda de uma elite atrasada, numa sociedade absolutamente racista. Nós não superamos isso. E mais, um grande Louis Althusser, um comunista lá de trás, esse cara foi muito malquisto por conta de uma história, né, de suicídio e ter matado a mulher. Ele escreve umas coisas que são interessantes, que é a questão de uma ideia do marxista, que é a questão da infraestrutura, né? Quando ele fala em infraestrutura, a verdade é uma só. A reprodução social quem são os juízes. Tem uma live muito interessante lá de trás do Bob Fernandes, que merece ser vista. Ele faz um levantamento do Nordeste. Quem é esse presidente da Câmara? Vê quem foi o pai dele. Vê quem foi. Essas coisas se reproduzem socialmente. O juiz é filho de um juiz, que por sua vez o avô foi juiz, o médico é médico. Eu sou fora da curva. Minha família é um bando de pestilente. Eu consegui com muito esforço estudar, fazer medicina, mas esses caras são de uma linhagem que se perpetuam no poder. O juiz é o filho do juiz, né? Você viu recentemente aquela juíza que foi tirar o filho dela, traficante, foi lá, né? Tirar o filho da cadeia, meu amigo. Um abraço. É isso, essa petulância que eles têm do pode tudo. Eu vi a Ana Félix comentando aí, viu? Pô, Ana, nós não estamos criticando aqui. Ela falou, pô, Zé, o Barroso era o Fachin. O próprio Requião falou numa live aí com o Kiko que ele que fez a defesa do Fachin para ser escolhido, não é isso? Para o Supremo. O Barroso era um cara que era tido como o máximo. Está tudo bem, mas foi um erro. Tem uns caras que não descem Fux. A história do Fux é que foi o indicado da mulher do Sérgio Cabral, que o cara chegou a ajoelhar e beijar o pé dela quando ele foi aceito para o Supremo. Veja a situação que nós temos. Veja, nos Estados Unidos diz que para escolher um cara do Supremo isso demora 2, 3 anos. É um largo processo, você vê a história do cara. Ninguém está criticando, cara, o PT, pelo amor de Deus, nós estamos aqui, nós estamos juntos, não esqueçam disso, né? Nós estamos ter povo amigo aqui. Nós estamos fazendo algumas considerações que elas têm que ser feitas. Nós não podemos ter esse purismo que nós tivemos, porque nós somos muito certinhos, essa que é a verdade. Né? As histórias falam... Eu fui numa entrevista, o cara falou, o PT roubou demais. Eu falei, cara, você não me fala, o que o PT roubou? Ou então o dinheiro do Lula, me mostre, fale, rapaz. Não se achou nada, aquele mesmo papinho, o PT roubou demais. Roubou aonde? Aonde está o dinheiro? O do Serra, eu te digo onde está. O do Fernando Henrique, eu te digo onde está. Então, a gente tem que entender isso que aconteceu. Isso que aconteceu é uma coisa fundamental, porque sim essa elite pobre. Jamais podiam admitir um cidadão que veio no pau de arara, Vinícius. Um trabalhador, um torneiro mecânico se tornar o maior presidente do país. Eles não engolem isso, eles estavam esperando, isso não é golpe de 2013, está lá de trás, não engoliram isso, não vão engolir, e já falei, escreve, doutor Caseirinho, eu sou médico, eu não sou cientista político, não deixarão o Lula sair candidato, pode escrever, não, porque se sair ele ganha. Não deixe. Eu rasgo meu diploma, meu mestrado, meu doutorado, meu pós, tudo. Não deixarão o Lula sair. Porque sabe que a elite não vai deixar.
Porque sabe, se voltar, vai voltar com sangue nos dentes e vai fazer as mudanças que talvez deveria ter feito lá no segundo mandato, quando saiu com 80% de popularidade. O problema não é chorar lá para trás, é reconhecer, todos nós erramos, e a gente saber que a gente errou e a gente poder trabalhar com o futuro e poder melhorar nessas escolhas. Eu acho que essa é a questão que nós estamos tendo essa oportunidade de conversar, e todos que estão junto com nós aqui entender isso. Não é crítica, não, pessoal, pelo amor de Deus, nós estamos juntos. Não é crítica, é tentar superar. É tentar superar onde a gente errou para que não cometa o mesmo erro caso a gente volte ao governo. E quando eu falo a gente, eu não estou falando nem só o PT, não. Pode ser o campo Você democrático. sabe, Vinícius, eu quando tinha 14 anos, eu ganhei de um promotor público, um cara que era amigo do meu pai, um livro que é uma biografia do Hitler, do John Toland. É um livro que são 2 volumes. É um livro que eu devorei, que eu tenho até hoje. E a primeira frase que tem nesse livro, que é do John Toland, ele escreve a seguinte coisa. Pô, os caras falam, você vai ler Hitler? Falou, ó, quem não for capaz de lembrar o passado será condenado a repeti-lo, né? Por isso ele justificava ter escrito sobre o Hitler, né? Feito uma biografia de 2 volumes. Nós temos sim que pensar no passado e entender ele para não cometer os mesmos erros. Essa é a sabedoria, me parece, né? E assim, é exatamente isso, Marcos. E assim, tem uma coisa que me incomoda muito, que me incomodou muito, é esse bom mocismo. A gente não tem que ser violento. A gente tem que ser malandro. É diferente, não malandro no sentido negativo da palavra. Não é ficar igual um bocó aos 4 ventos defendendo violência revolucionária. Nem o Lenin defendeu violência revolucionária. Ele praticou depois que ele fez a revolução. Por muito menos ele foi exilado. Aí o Daniel Silveira agora é preso por ameaçar ministro da STF, e tem gente do nosso campo falando que vai mandar não sei o que paredão para Gulag, em live. Tá querendo ser preso também. Ou então tá querendo perder apoio popular, porque vai falar em... Vai numa você falou certo, tá querendo ser preso. Eu acho que o Daniel Silveira quis ser preso. O cara não pode fazer aquilo, não quer ser preso, rapaz. Aí o cara tá querendo ser preso. Nós não estamos dando democracia. O cara não quer ser preso. Ele não quer ser preso. Ele cometeu vários crimes ali para ser preso. Aí você determina a prisão, todos estão achando ruim o que mesmo. E foi cumprido. Então, o que acontece? Da mesma forma que a gente tem que ser malandro, a gente, óbvio, vamos ser revolucionários, vamos defender a radicalização, mas com inteligência. Porque se eu chegar falando em violência pro povo que mora na comunidade, o cara tem tiroteio na porta da casa dele todo dia, o cara fala assim, cara, o que esse universitário tá aqui falando em violência? Ele já sentiu o cheiro de defunto? Ele sabe o peso de um fuzil? Não sabe. O cara quer mais morte aqui no meu bairro, eu não aguento mais ver morte. Entende? Então, assim, e por outro lado, a gente não pode deixar hoje eu estou exaltado aqui, mas exaltado no bom sentido, porque eu sempre fico animado conversando com o Marcelo, com o Marcos e com a Sara aqui. É o seguinte, a gente deixou a direita passar a mão na nossa bunda, cara, quando a gente permitia que esse tipo de coisa acontecesse. Então, assim, o rapaz perguntou assim, polícia é autoridade? Eu falei, não, o Eduardo Suplicy é autoridade. Um guarda municipal não podia dar uma gravata do Eduardo Suplicy e jogar no chão, sem que ele não fosse retaliado. Um cara não poderia fazer tiro ao alvo com a foto da Dilma Rousseff e não ser punido. Entende? Então, esse tipo de coisa a gente não pode ser aceito.